Olá pessoal, no vídeo de hoje iremos explorar o iceberg da pseudociência. Pseudociência é um conjunto de ideias ou práticas que se apresentam como científicas, mas que carecem de fundamentos sólidos, métodos rigorosos ou evidências empíricas consistentes. Então, neste vídeo iremos abordar algumas das pseudociências mais curiosas já criadas. Espero que gostem. Quiropraxia. A quiropraxia é uma prática que trata de problemas dos músculos, ossos e articulações, especialmente na coluna. Os quiropraxistas usam principalmente as mãos para ajustar ou realinhar a coluna, acreditando que isso pode aliviar dores, melhorar movimentos e até ajudar na saúde geral. Em muitos casos, ela é usada para tratar dores nas costas, no pescoço e nas articulações. No entanto, algumas abordagens tradicionais da quiropraxia também afirmam que esses ajustes podem curar outros problemas de saúde, algo que não é bem comprovado pela ciência. A prática da quiropraxia é bem famosa na internet. Por provocar estalos no corpo, os vídeos do método atraem muitas pessoas que acham relaxante ou satisfatória a prática. Porém, o que muitos não sabem é que essa prática carece de fundamentações científicas, a tornando uma pseudociência. Ela é considerada uma pseudociência porque se baseia em ideias que não são comprovadas, como a existência de subluxões vertebrais, que são desalinhamentos na coluna que, segundo a prática, afetariam os nervos e causariam problemas de saúde em todo o corpo, um conceito rejeitado pela ciência. Além disso, muitas de suas alegações, especialmente sobre tratar condições além de dores musculoesqueléticas, carecem de evidências científicas confiáveis. Teste do polígrafo. Se você gosta de séries e filmes policiais, já deve ter visto um teste do polígrafo. O teste do polígrafo, popularmente conhecido como detector de mentiras, consiste em monitorar respostas fisiológicas de uma pessoa, como a frequência cardíaca, a pressão arterial, a respiração e a condutância da pele, que seria o suor. A ideia é que mentir provoca uma reação de estresse detectável por essas mudanças corporais. O examinador formula perguntas relevantes e irrelevantes, comparando as respostas fisiológicas para determinar se a pessoa está sendo honesta ou não. Na preparação do teste do polígrafo, a pessoa é conectada aos equipamentos que monitoram as respostas fisiológicas anteriormente citadas. Então, vários sensores são fixados em áreas como dedos, tórax e braço. Porém, o teste do polígrafo, ao contrário do que muitos pensam, é considerado uma pseudociência, já que as mudanças detectadas podem ocorrer devido a vários fatores, como nervosismo, medo ou até mesmo a natureza das perguntas feitas, independentemente da pessoa estar dizendo a verdade ou mentindo. Além disso, pessoas treinadas podem manipular conscientemente suas reações para enganar o teste, enquanto outras podem ser consideradas mentirosas mesmo sendo inocentes, simplesmente por reagirem emocionalmente. Além de que, algumas pessoas se sentiriam pressionadas ou nervosas com a simples submissão ao teste do polígrafo. Óleo de cobra. O óleo de cobra é um remédio popular que, ao longo da história, foi vendido como um produto capaz de curar uma grande variedade de doenças, como as dores articulares, inflamações e até problemas digestivos. A alegação de que o óleo de cobra possui propriedades medicinais foi baseada em tradições antigas e em mitos, sem respaldo científico algum. Até hoje é possível ver anúncios que prometem vários benefícios relacionados ao uso deste óleo, como ganho capilar, cicatrização e até interrupção na perda de cabelo. O termo snake oil, que significa óleo de cobra no português, é até usado no exterior para se referir a um produto ruim, enganoso ou que não possui qualidades positivas. Teoria da força vital. A teoria da força vital tem raízes antigas e foi desenvolvida ao longo de séculos por diferentes pensadores e médicos. A ideia começou com filósofos gregos como Hipócrates, que acreditavam que a saúde dependia do equilíbrio de forças internas no corpo. No entanto, a teoria se popularizou nos séculos XVII e XIX, por causa de figuras como Paracelso,
que era um médico suíço que sugeriu que uma energia invisível governava a saúde humana. Mais tarde, no século XIX, o médico alemão Samuel Hahnemann incorporou o conceito da força vital à homeopatia, que era uma teoria que propunha que a doença era causada por um desequilíbrio dessa força e que os tratamentos poderiam restaurá-la. Então, a teoria vital basicamente fala que o corpo humano possui uma energia imaterial e invisível responsável pela saúde e o bem-estar. Quando essa força vital está em equilíbrio e fluindo livremente, o indivíduo está saudável. No entanto, quando essa energia é bloqueada ou desregulada, a doença ocorre, como febre, gripe. A teoria sugere que, assim como outras energias, como o magnetismo, a força vital pode ser influenciada por fatores externos, como medicamentos, ambiente e até práticas espirituais, e que os tratamentos devem restaurar o fluxo dessa energia para promover a cura. Porém, a teoria da força vital falha em dar explicações claras sobre como essa força operaria o corpo humano, fazendo com que a teoria seja considerada apenas como uma explicação mística, sem base na ciência moderna. Homeopatia. A já citada prática da homeopatia foi criada no final do século XVIII, pelo também já citado médico Samuel Hahnemann, que formulou a teoria de que doenças podem ser tratadas com substâncias que, em doses grandes, causariam sintomas semelhantes aos da doença, mas que em doses extremamente diluídas poderiam curá-la. Hahnemann baseou essa teoria no princípio da lei dos semelhantes, que afirma que o semelhante cura o semelhante. Um exemplo de homeopatia seria o uso de arnica montana para tratar contusões. A arnica é feita a partir de uma planta que, em grandes quantidades, podem causar reações semelhantes a hematomas e dores. Na homeopatia, a planta é diluída tantas vezes que, segundo a teoria, não restaria nenhuma molécula da substância, mas ela ainda ajudaria o corpo a curar os hematomas e aliviar a dor. Essa teoria é considerada uma pseudociência porque as suas bases não têm nenhum respaldo científico. A ideia de que essas substâncias extremamente diluídas possam curar doenças sem deixar vestígios contraria os princípios da química e da farmacologia, que demonstram que quanto mais diluída uma substância, menos ela tem efeito biológico. Estudos clínicos rigorosos não encontraram evidências de que a homeopatia seja mais eficaz do que um placebo. A falta de mecanismos biológicos plausíveis para explicar seus efeitos e o resultado inconsistente das pesquisas torna a homeopatia uma prática sem fundamentação científica, sendo classificada como uma pseudociência. Cristaloterapia. A cristaloterapia surgiu a partir de antigas tradições espirituais e medicinais, que acreditavam que pedras e cristais possuíam propriedades curativas. A prática foi fortemente influenciada pela medicina alternativa e por crenças esotéricas como o Reiki e outras terapias energéticas. No século XX, a cristaloterapia se popularizou com o crescimento do movimento de bem-estar e holismo, especialmente nas décadas de 70 e 80, com terapeutas como Judy Hall, autora de livros sobre cristais, e Robert Simons, que se dedicaram a popularizar o uso de pedras como instrumento de cura. A cristaloterapia é baseada na ideia de que cristais e pedras possuem energias ou vibrações que podem interagir com o campo energético do corpo humano, promovendo equilíbrio e cura. Durante uma sessão de cristaloterapia, o terapeuta posiciona diferentes cristais sobre o corpo ou ao redor dele, acreditando-se que essas energias desses minerais possam influenciar os centros de energia, que são os chakras, ou aliviar o fluxo de energia do corpo. Cada cristal é associado a propriedades específicas, como aliviar o estresse, promover a clareza mental ou melhorar a saúde física, com base nas crenças populares e nas propriedades simbólicas de cada pedra. Bem, mas é claro que não há nenhuma prova científica de que os cristais possuem esse valor energético. Embora existam no YouTube vários vídeos de pessoas que apoiam a prática e dizem terem benefícios, esses benefícios podem ser causados pelo efeito placebo. Este efeito ocorre quando um paciente que recebe algum tratamento acredita que ele é eficaz, e o seu psicológico colabora para que os efeitos prometidos ocorram.
Aliens anciões. A pseudociência dos alienígenas antigos, ou Ancient Aliens, é uma teoria que sugere que extraterrestres visitaram a Terra num passado distante e tiveram um papel significativo no desenvolvimento da civilização humana. Essa teoria ganhou popularidade principalmente com o livro Chariots of the Gods, de Erich von Däniken, que propôs que muitos dos avanços tecnológicos e monumentos antigos, como as pirâmides do Egito, as linhas de Nazca no Peru e Stonehenge, são resultados de intervenções alienígenas. Os defensores dessa teoria afirmam que as civilizações antigas não possuíam os recursos ou o conhecimento necessários para realizar tais feitos sozinhas, e por isso atribuíram esses feitos a seres extraterrestres. Eles sugerem que os alienígenas poderiam ter fornecido tecnologia avançada, sabedoria ou até influenciado o desenvolvimento cultural e religioso dos povos antigos. Porém, muitos estudiosos da arqueologia, história e ciências sociais argumentam que as descobertas sobre as civilizações antigas podem ser explicadas por meios humanos, sem recorrer a entidades extraterrestres. Além disso, os argumentos apresentados frequentemente carecem de evidências empíricas sólidas e são baseados em especulações, interpretações errôneas ou falta de compreensão sobre os conhecimentos antigos. Fora que tal teoria é bastante criticada por subestimar a capacidade humana para o progresso. Terra Oca. A teoria da Terra Oca, ou Hollow Earth Theory, propõe que o interior da Terra é oco e, em algumas versões, habitado por civilizações avançadas. Essa ideia ganhou popularidade no século XVII, com o astrônomo britânico Edmund Halley, conhecido por seus estudos sobre o cometa Halley. Ele sugeriu que a Terra era composta de camadas concêntricas, separadas por atmosferas possivelmente habitáveis. No século XIX, a teoria foi expandida por John Clive Symons Jr., um ex-oficial do Exército dos Estados Unidos que alegava a existência de entradas para o interior da Terra nos polos. Escritores como Jules Verne e Edgar Rice também popularizaram a ideia por meio de romances de ficção científica. A teoria ainda sugere que nesse espaço oco existe a presença até de continentes e oceanos. Algumas versões incluem a existência de uma miniatura do Sol no centro, fornecendo luz e calor para esses continentes. Defensores como Symons acreditam que havia aberturas nos polos norte e sul, que permitiam acesso a este mundo interior. Em narrativas mais modernas, a teoria é associada a mitologias que descrevem civilizações avançadas, como Agartha ou Shambhala, vivendo dentro da Terra. Feng Shui. O Feng Shui é uma prática milenar de origem chinesa que busca harmonizar os espaços para promover bem-estar, prosperidade e equilíbrio energético. Sua história remonta a mais de 3.000 anos, associando-se à observação da natureza, dos ventos, que é o Feng, da água, que seria o Shui. Inicialmente, era usado para posicionar cidades, templos e túmulos em harmonia com as forças naturais. Grandes mestres como o Guopu, da dinastia Jin, foram responsáveis por documentar e sistematizar as práticas, e a tradição se desenvolveu ao longo das dinastias chinesas, combinando aspectos filosóficos, espirituais e práticos. O Feng Shui baseia-se na ideia de que o Qi, que seria um tipo de energia vital, flui pelo ambiente e pode ser manipulado por meio do posicionamento de objetos, cores ou elementos naturais. Elementos fundamentais como o Bagua, um mapa octagonal, e a teoria dos 5 elementos, que seria madeira, fogo, terra, metal e água, guiam essa prática. A disposição de móveis, a escolha de materiais e a orientação de construções buscam atrair energias positivas e minimizar influências negativas, promovendo uma harmonia entre pessoas e o espaço onde vivem.
Um exemplo de Feng Shui que podemos aplicar em nossa casa seria a remoção de objetos que você não utiliza mais, pois, segundo essa prática, esses objetos apresentam energia parada que pode influenciar negativamente na sua vida. Obviamente, os Feng Shui se trata de uma pseudociência, já que a simples manipulação de objetos não pode influenciar na saúde do indivíduo. O Feng Shui pode até ser útil para arrumar o seu quarto, mas não para te curar de uma gripe, por exemplo. Frenologia. A frenologia foi uma prática desenvolvida no final do século XVIII pelo médico alemão Franz Joseph Gall. Ela ganhou popularidade no século XIX como um método para estudar a personalidade, habilidades e características de uma pessoa com base no formato e nas protuberâncias do crânio. Gall acreditava que diferentes regiões do cérebro eram responsáveis por funções específicas e que a forma externa do crânio refletia o desenvolvimento dessas áreas. Seu trabalho foi expandido por seguidores como Johann Spurzheim e George Combe, que popularizaram a frenologia na Europa e na América do Norte. Então, basicamente, a ideia da frenologia se baseia de que o cérebro é dividido em órgãos específicos, cada um associado a uma função mental ou traço de personalidade, como amor, coragem ou inteligência. Como o desenvolvimento de cada um desses órgãos do cérebro influenciaria a formatura do crânio, os frenologistas examinavam a cabeça da pessoa, mapeando protuberâncias e depressões, para inferir traços de caráter e habilidades. Eles usavam mapas cranianos que indicavam as áreas relacionadas a cada traço, e alegavam poder prever o comportamento e as aptidões individuais. Porém, a frenologia não é aceita pela ciência, já que estudos posteriores demonstraram que o formato do crânio não reflete o desenvolvimento ou as funções das áreas cerebrais. Além disso, a localização das funções no cérebro é muito mais complexa do que a frenologia propunha. A prática também era frequentemente usada para justificar preconceitos raciais, sociais e de gênero, o que contribuiu para sua desvalorização. Embora tenha ajudado a popularizar a ideia de que diferentes áreas do cérebro desempenham funções específicas, a frenologia foi amplamente desacreditada com o avanço da neurociência. Conoterapia. A conoterapia é uma prática que envolve o uso de velas ocas inseridas no ouvido com o objetivo de remover cera, toxinas ou promover relaxamento. Suas origens são incertas, mas os defensores frequentemente atribuem a prática às antigas civilizações, como os egípcios, chineses ou povos indígenas norte-americanos, embora não haja evidências históricas para sustentar essas alegações. A prática da conoterapia se popularizou nos anos 80 por meio de práticas alternativas de saúde. Na conoterapia, uma vela oca é inserida na orelha do paciente e acesa na extremidade oposta. A teoria por trás da conoterapia afirma que o calor gerado pela chama cria um vácuo suave que suga a cera do ouvido e algumas versões elimina toxinas do corpo. Os resíduos encontrados na vela após o procedimento são frequentemente interpretados como cera ou impurezas removidas do ouvido. Além disso, os praticantes atribuem propriedades relaxantes e energéticas à técnica, alegando benefícios como alívio de dores de ouvido, enxaquecas e sinusite. Porém, estudos mostram que a técnica não gera vácuo suficiente para remover cera ou toxinas, e os resíduos encontrados na vela são provenientes da própria cera da vela e não do ouvido. Além disso, não existem evidências de que o procedimento proporcione benefícios para a saúde. Pelo contrário, ele pode causar danos como queimaduras, bloqueios por cera derretida ou perfuração do tímpano. Por essas razões, a prática é amplamente desencorajada por profissionais de saúde e instituições médicas. Confesso que antes de realizar a pesquisa sempre quis testar esse método. Continentes hipotéticos. Ao longo da história, vários continentes hipotéticos foram criados, como Atlântida e Lemúria, que têm suas origens em mitologias, especulações científicas e obras literárias. A ideia de Atlântida
foi introduzida pelo filósofo grego Platão em seus diálogos Timeu e Critias, onde ele descreve uma civilização avançada que teria desaparecido após um cataclismo. Lemúria, por sua vez, surgiu no século XIX, proposta pelo zoólogo britânico Philip Sclater, como uma explicação para a distribuição geográfica de fósseis de lêmures na Índia e Madagascar. Posteriormente, essas ideias foram amplificadas por teosofistas como Helena Blavatsky, que incorporaram Atlântida e Lemúria em narrativas espirituais sobre civilizações antigas. Atlântida era descrita por Platão como uma ilha de grande poder e riqueza, situada além das colunas de Hércules, que atualmente são identificadas com o Estreito de Gibraltar. A civilização Atlante teria sido avançada em engenharia e cultura, mas, devido à corrupção moral e ambição, foi destruída em um único dia e noite por terremotos e inundações. A ideia de Atlântida evoluiu ao longo dos séculos, sendo reinterpretada como uma civilização tecnologicamente superior ou com uma origem de culturas antigas, como egípcios. Lemúria, por outro lado, foi inicialmente uma hipótese científica. Philip Sclater sugeriu a existência de um continente submerso para explicar a presença de fósseis semelhantes de lêmures na Índia e Madagascar, áreas separadas por vastos oceanos. No entanto, a teoria foi desacreditada pela descoberta da tectônica de placas. Posteriormente, Lemúria foi reinterpretada por ocultistas como continente habitado por seres altamente espirituais e ancestrais míticos da humanidade, vinculando-o à narrativa de um passado esotérico. A ideia de continentes como Atlântida e Lemúria é considerada uma pseudociência porque carece de evidências científicas e históricas. Estudos geológicos e paleontológicos demonstraram que não existem vestígios de tais massas continentais perdidas. Além disso, as teorias modernas da deriva continental e das placas tectônicas explicam a distribuição de fósseis e espécies sem necessidade de continentes submersos. As narrativas sobre estes lugares também são frequentemente baseadas em interpretações literárias, mitológicas ou esotéricas, sem fundamentação empírica, o que as coloca no campo da ficção e do simbolismo em vez da ciência. Cirurgia psíquica. A cirurgia psíquica é uma prática que surgiu na metade do século XX, particularmente nas Filipinas e no Brasil. Ela envolve supostos procedimentos médicos realizados sem instrumentos cirúrgicos convencionais, onde o praticante alega operar com as mãos ou por meio de poderes espirituais. Entre os nomes associados à prática estão Eleutério Terti e Tony Agpoa, curandeiros filipinos que ganharam notoriedade internacional, e Zé Arigó, um médium brasileiro que afirmava canalizar o espírito do Dr. Fritz, um médico alemão. Apesar de sua popularidade em alguns círculos, a prática é amplamente rejeitada pela medicina tradicional. Na cirurgia psíquica, o praticante faz movimento com as mãos sobre a área do corpo do paciente, frequentemente simulando uma abertura cirúrgica, sem o uso de bisturis. Em algumas demonstrações, pedaços de algodão, sangue falso ou tecidos animais são exibidos como se fossem retirados do corpo do paciente, alegadamente eliminando tumores ou outros males. Os defensores acreditam que a cura ocorre por meio de intervenção espiritual ou manipulação de energias vitais, com o praticante atuando como um canal entre o mundo físico e o espiritual. Claro que tudo isso não passa de balela, sendo a cirurgia psíquica sendo mais vista como uma espécie de ilusionismo ou mágica do que uma prática medicinal de fato. Moto contínuo. O conceito de moto contínuo remonta à Idade Média, quando inventores começaram a imaginar máquinas capazes de funcionar indefinidamente sem necessidade de energia externa.
A ideia fascinou muitos pensadores, sendo explorada por figuras como o engenheiro indiano Bhaskara II no século XII e Leonardo da Vinci no Renascimento. Ao longo dos séculos, vários inventores como Johann Bessler, no século XVIII, afirmaram ter criado dispositivos de moto contínuo, mas nenhum deles foi comprovado. A busca por essas máquinas persistiu até o surgimento das leis da termodinâmica, lá no século XIX, que explicaram cientificamente a impossibilidade de tais dispositivos. A teoria sugeria que uma máquina poderia operar eternamente sem consumir nenhuma energia adicional. Existem dois tipos principais: o moto contínuo de primeira espécie, que violaria a primeira lei da termodinâmica, ao gerar energia a partir do nada, e a segunda espécie, que violaria a segunda lei da termodinâmica, ao operar sem perda de energia para o ambiente, o que implica eficiência perfeita. As propostas de design dessas máquinas incluem rodas desequilibradas, sistemas de ímãs e outros mecanismos que, teoricamente, autoalimentariam o movimento. Porém, nos dias de hoje, o moto contínuo não é levado em consideração, visto que contradiz leis fundamentais da física, especificamente as leis da termodinâmica. A primeira lei estabelece que a energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada, e a segunda lei afirma que sempre há perda de energia útil em qualquer sistema, geralmente na forma de calor. Apesar de muitos experimentos e projetos, nenhum dispositivo de moto contínuo jamais foi validado por meio de testes científicos rigorosos. A busca por tais máquinas ignora as bases da ciência moderna e muitas vezes envolve má compreensão dos princípios físicos ou, em alguns casos, apenas tentativas de enganar. Por essas razões, a ideia é rejeitada pela comunidade científica. Teoria miasmática. A teoria miasmática foi uma explicação predominante para a disseminação de doenças na Europa e em outras partes do mundo entre os séculos IV a XIX. Ela sugeria que doenças como peste, cólera e malária eram causadas por miasmas, ou vapores nocivos provenientes de matéria orgânica em decomposição. Hipócrates, na Grécia Antiga, foi um dos primeiros a descrever a influência de vapores no ambiente sobre a saúde humana. A teoria foi amplamente aceita por séculos, sendo defendida por figuras como Thomas Sydenham e Florence Nightingale, que adaptaram a ideia em seus esforços de reforma sanitária. De acordo com esta teoria, os miasmas, frequentemente descritos como ar ruim ou ar poluído, carregavam partículas nocivas que, ao serem inaladas, causavam doenças. Essas emanações seriam originadas de pântanos, esgotos, cemitérios ou qualquer lugar onde houvesse matéria em decomposição. Como medida preventiva, acreditava-se que melhorar a circulação do ar, eliminar odores desagradáveis e promover a limpeza do ambiente ajudaria a prevenir doenças. Essa crença levou ao desenvolvimento de práticas como drenagem de pântanos e a instalação de sistemas de esgoto, que, ironicamente, ajudaram na saúde pública, embora os fundamentos teóricos fossem equivocados. A teoria miasmática foi desacreditada no final do século XIX, com o advento da teoria germinativa das doenças, desenvolvida por cientistas como Louis Pasteur e Robert Koch. Eles demonstraram que doenças infecciosas são causadas por micro-organismos específicos, como bactérias e vírus, e não por vapores ou odores. A teoria miasmática carece de evidências científicas e confunde correlação com a causalidade. Embora áreas insalubres realmente favoreçam doenças, isso ocorre devido à presença de agentes infecciosos e não de miasmas. Por essa razão, a teoria é considerada pseudocientífica e obsoleta, embora tenha contribuído indiretamente para melhorias em infraestrutura sanitária. Numerologia. A numerologia é uma prática esotérica que atribui significados místicos aos números e suas relações com eventos, características pessoais e o universo. Suas origens remontam à antiguidade, sendo influenciada pela filosofia pitagórica. Pitágoras, o matemático grego do século VI a.C.,
acreditava que os números tinham propriedades espirituais e simbólicas. Durante a Idade Média, a numerologia foi incorporada ao miticismo cristão e judaico, influenciado a Cabala. No século XX, figuras como L. Down Ballet e Juno Jordan popularizaram a prática nos Estados Unidos, associando números a traços de personalidade e eventos futuros. A numerologia baseia-se na ideia de que números possuem vibrações e energias únicas que influenciam pessoas e eventos. O sistema mais comum envolve a redução de datas de nascimento, nomes ou outros valores numéricos a números únicos, de 1 a 9, ou números mestres, como 11, 22 e 33. Por exemplo, a soma dos dígitos da data de nascimento pode revelar o número do destino, supostamente associado à missão ou personalidade de uma pessoa. A prática sugere que os números podem prever acontecimentos, oferecer percepções pessoais e ajudar a tomar decisões. Prata coloidal. Prata coloidal é um suplemento mineral que contém partículas de prata na sua composição e que pode ser indicada para complementar o tratamento de feridas, queimaduras e infecções na pele. Seu uso pode ocasionar alteração na cor de pele, provocar alteração no funcionamento dos rins e fígado. Além disso, alguns fabricantes afirmam que o medicamento pode ser usado para tratamento de HIV, Covid-19 e estimular o sistema imunológico em geral. Claro que não há comprovações científicas disto. Ademais, a prata é um mineral que não apresenta funções conhecidas ou benefícios no organismo quando ingerida, nem é um essencial para o seu funcionamento. O uso da prata coloidal pode causar efeitos colaterais graves e atingir determinados órgãos, como já comentado. Porém, o mais conhecido é a argiria, uma condição irreversível em que a pele e outros tecidos adquirem uma coloração azul acinzentada devido ao acúmulo de prata no corpo. Embora algumas pessoas usem prata coloidal como um tratamento alternativo, ela não tem eficácia comprovada contra doenças e pode apresentar riscos significativos à saúde, levando órgãos reguladores, como a FDA, a desaconselharem o seu uso. Eugenia. A eugenia é uma ideologia que surgiu no século XIX, promovendo a ideia de melhorar a genética humana por meio de intervenções controladas na reprodução. O termo foi cunhado por Francis Galton, primo de Charles Darwin, em 1883, inspirado pela teoria da evolução e pela seleção natural. Galton acreditava que era possível aprimorar características humanas como inteligência e saúde, promovendo a reprodução de indivíduos considerados mais aptos e desencorajando ou impedindo a reprodução de menos aptos. Nos séculos XIX e XX, a eugenia ganhou força nos Estados Unidos, Europa e em outros países, sendo associada a figuras como Charles Davenport e Carl Pearson. No entanto, também foi instrumentalizada por regimes autoritários, como o nazismo, para justificar políticas de esterilização forçada e discriminação e genocídio. A eugenia baseia-se na ideia de que traços físicos, intelectuais e comportamentais são amplamente hereditários e que a manipulação da reprodução pode melhorar ou purificar a genética humana. Isso incluía práticas como esterilizações forçadas, restrições ao casamento, segregação e, em casos extremos, eliminação de grupos considerados indesejáveis. Os proponentes viam a eugenia como uma aplicação prática das leis da genética e da seleção natural para promover o progresso humano. Ela é considerada uma pseudociência por vários motivos. Primeiro, ela se baseia em interpretações simplistas e frequentemente errôneas da genética, ignorando fatores ambientais e sociais que influenciam características humanas. Segundo, ela carece de rigor científico, sendo frequentemente motivada por preconceitos raciais, sociais e econômicos, em vez de evidências objetivas. Após a Segunda Guerra Mundial, os abusos do regime nazista expuseram as consequências extremas dessa ideologia, levando à rejeição científica e ética da eugenia como um campo válido.
Hoje, ela é amplamente condenada por seu impacto histórico e por seu uso para promover discriminação e violações dos direitos humanos. Bom, pessoal, esta foi a parte 1 do iceberg da pseudociência. Haverá sim uma parte 2, mas esta não será postada na próxima ocasião. Então, fiquem ligados e comentem o que acharam. Sintam-se livres também para darem sugestões e ajudem o projeto Gestalt a ser um sucesso, dando um like se gostou. Valeu!